Graça e paz. Olha aí, que bênção ter irmãos que ajudam. Glória a Deus. Amém, queridos. Muito calor aí? Tá bem quente. Vocês ainda têm um ventiladorzinho aqui, ó. Tá faltando um ventilador aqui. Mas que alegria de poder estar aqui. Cada dia que nós somos desafiados a estar aqui é uma honra, mas por outro lado também há um temor muito grande no nosso coração, né? Porque estamos aqui para ser canais nas mãos de Deus. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para ser sensíveis à voz de Deus, né? E para isso nós temos que estar com o nosso coração limpo, o nosso coração preparado, né? Um coração puro, né? E a minha oração tem sido essa, todas as vezes, né? Principalmente nos dias de estar aqui em cima desse púlpito, pedir ao Senhor: Senhor, limpa as minhas vestes, purifica as minhas mãos, né? Purifica o meu coração, purifica a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos, porque a gente vive num mundo tão difícil e por vezes no nosso dia a dia a gente tem tantas atitudes, a gente faz tantas coisas que desagradam ao Senhor, que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Então, que possamos sempre, né, pedir isso ao Senhor, que Ele nos purifique, que Ele nos limpe, né, que nos torne aptos a subir, a fazer qualquer coisa, até mesmo varrer um chão, pegar um copinho de água que está no chão, né? Tudo isso nós temos que fazer no temor do Senhor. Amém? É uma alegria grande ter vocês aqui, né, irmãos amados e queridos. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, né, é sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos falado, né, muito sobre o Espírito Santo nesses dias. E eu creio que é o que nós temos mesmo que falar, porque o Espírito Santo é o Deus que está presente aqui, é o Deus que habita em nós, né? É o Consolador que o Pai nos deixou, e muitas vezes nós vivemos a nossa vida de qualquer forma, de qualquer maneira, e nem nos lembramos da presença do Espírito Santo que está ao nosso lado em todo o tempo. Amém? Então, eu queria que você abrisse a palavra em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Joel, capítulo 2, 28 a 29. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não sei se a versão está igual. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa é uma promessa, né, do derramar do Espírito Santo para todos os homens. É uma promessa que foi dada lá atrás para todos os homens. E aqui, quando diz todos os homens, inclui eu e você. Porque antigamente só os sacerdotes, só os profetas tinham acesso à presença, podiam entrar no Santo dos Santos. Mas aqui a promessa está sendo dada para todos os homens. Então inclui eu e você. Já se passaram séculos, né, de quando houve essa promessa, e Jesus vem ao mundo, viveu aqui uma vida de total obediência ao Pai. A vida de Jesus aqui foi uma vida irrepreensível. Ele veio, ele curou, ele amou, ele libertou, ele ressuscitou, né? Ele fez muitos milagres, ele multiplicou pães, peixes, né? Foi uma vida notória. A vida de Jesus foi uma vida espetacular, irrepreensível, né? E ele ensinou, ele formou discípulos,
e por isso que nós fomos alcançados, porque Jesus veio ao mundo, fez discípulos, e nós fomos alcançados pelo ministério de Jesus. E ele morreu e ressuscitou. Mas antes da ascensão de Jesus, antes dele subir aos céus, ele nos prometeu, né? Ele disse algo aos seus discípulos. Antes de subir aos céus, ele deu uma direção aos seus discípulos, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E olha o que eles dizem, o que ele diz aos seus discípulos. E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus morre, ressuscita, e antes de voltar para o seu lugar, para os céus, ele dá uma direção. Eu fico pensando, o que será que teria acontecido se os discípulos não obedecessem essa direção de Jesus? Mas, graças a Deus, que eles obedeceram. Eles atenderam a este pedido de Jesus. E eles ficaram ali. Ficaram naquele lugar, em Jerusalém. E aqui, se você ler no versículo 5, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não depois desses dias. Então, ali naquele lugar, houve um derramar do Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios da presença do Senhor, de uma tal maneira que eles começaram a sair falando em línguas estranhas. Um não entendia o que o outro falava, porque cada um falava numa língua diferente. Porém, ali estavam reunidos pessoas de todas as nações. Ali existiam judeus, existiam medos e pedos, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui esse nome. Pardos e medos. Existiam pessoas egípcias, existiam pessoas da Ásia, existiam ali pessoas da Líbia, de todos os lugares, de todas as nações, tinham povos ali. E quando aqueles homens, cheios do Espírito Santo, começaram a falar, movidos pelo Senhor, falar em línguas, as pessoas que estavam ali entendiam o que eles estavam falando, porque eles falavam na língua de cada povo que estava ali. Um falava libanês, o outro falava asiático, o outro falava japonês, o outro falava, né, do Egito, a língua do Egito, e assim foi. Aqueles homens ficaram perplexos, porque assim, eles pensavam, como que pode esses homens simples, homens galileus, homens que não eram cultos, não eram iletrados, né? Não tinham cultura, e estavam ali falando na língua deles. Eles podiam entender o que aqueles homens estavam falando. E aí, tinham romanos, né, também, os romanos. E aí Pedro se levanta e ele começa a fazer um discurso ali para aqueles homens. Em Atos 2, um pouquinho aí para frente, 14 a 18. Pedro vê aquele agito todo, aquele negócio que eles estavam sem entender o que estava acontecendo, perplexos, né? Vendo tudo aquilo. Aí Pedro se levanta e ele diz assim, lá no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso,
e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorrera é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Olha só, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha só, naquele momento as pessoas começaram a ver aquilo e achar que aqueles homens estavam bêbados. E era de dia. Como pode esses homens já estarem embriagados a essa hora do dia, né? Mas aí Pedro fala, não, eles não estão embriagados. Lembra da promessa que foi feita lá em Joel, a promessa que nós lemos aqui? Séculos e séculos antes disso acontecer, o profeta já tinha falado que iria acontecer. Então, esses homens estão cheios do poder de Deus. E esse poder é para todos os servos e servas. Então, agora que Ele estende novamente a mim e a você, não são somente para aqueles, né, que estão lá, que têm cultura, que são sacerdotes, que são, né, consagrados a pastores. Não, é para todos, para os servos e para as servas. E o Senhor dá esse Espírito a mim e a você. Amém? Então, queridos, nós temos que tomar posse disso. E para ilustrar melhor essa questão de sermos guiados pelo Espírito, né, fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm GPS no carro? Quantos têm GPS? Hoje em dia a gente tem o celular na mão, tem o Google Maps, né, é um GPS. Tem o Waze, né? E para que serve isso? Para que servem esses aplicativos aí? Para nos ajudar quando a gente está meio perdido, né? Ou às vezes nós nem estamos perdidos, mas nós não queremos pegar trânsito. Então você coloca lá, você fala assim, deixa eu ver um caminho melhor, né? Então esse aplicativo, ele nos ajuda a não perder tempo e ajuda a não ficar perdido. Porque ficar perdido, eu acho que é a coisa mais terrível do mundo. Não é verdade? Eu lembro até que na quinta-feira o meu genro, a gente estava falando, não sei sobre o quê, sobre cuidados, né, que os pais têm que ter com os filhos. E o Jonathan falou assim que um dia ele se perdeu, né? E ele ficou tão apavorado, tão desesperado. E eu falei, realmente, quando nós estamos perdidos, a sensação que dá é de desespero, né? E eu falo que eu sempre fui muito de ficar olhando, né? Eu sempre cuidei para que meus filhos não se perdessem. Até minha filha fala, ela brinca, né? Ela fala que eu sou a dona Neura, né? A Larissa, folgada, ela fala, dona Neura. E hoje ela está grávida, prestes a ter neném. E eu escuto ela falando algumas coisas, aí eu falo assim, agora você vai ser a dona Neura, né? Porque eu já vejo ela falando coisas que eu fazia, né? Que ela vai fazer, cuidados que ela vai ter, porque ela já tem essa preocupação. Então, o se perder é muito ruim. Então, o GPS é importante, né? Por quê? Porque ele te dá um pouco mais de segurança, você fica segura, vou por aqui. Agora, basta eu ter um GPS no carro e eu não ligar ele? Vai resolver alguma coisa? Né? Eu estou com o GPS aqui, está tranquilo, posso ir para onde eu quiser. Se eu não ligar, não vai resolver meu problema, eu preciso estar com ele ligado. Se eu ligar o GPS e ele fala assim, a 200 metros vire à direita. Aí você fala assim, não vou fazer esse caminho não, eu vou pela esquerda. O que vai acontecer? Vai
ter problema, porque às vezes lá à esquerda onde você virou, a rua está fechada, está tendo alguma reforma, ou houve uma mudança, as pessoas vivem mudando, né? Fecha uma rua, aí é contramão, você já não pode entrar. Então, vai adiantar? Não. Eu já vi, né, muitas vezes, né, pessoas fazem isso. Não, eu vou por esse caminho que eu já conheço. Eu vou por aqui que eu já conheço. Ou então, você não tem o GPS, mas você está perdido e você quer parar para perguntar. A mulher quer parar para perguntar, mas o homem dificilmente ele vai parar para perguntar, não é verdade? Você já viu o homem parar? Ai, por favor, como que eu faço para ir para tal lugar? O homem não vai dar o braço a torcer nunca. Ele vai ficar perdido, ele vai rodar até achar, mas não vai dar o braço a torcer. Tem algumas exceções, mas a maioria não dá o braço a torcer, né? Então, não adianta eu ter um GPS e não usar, e fazer um outro caminho, fazer aquilo que eu acho que é o certo, né? Nós não podemos caminhar sozinhos, e não podemos caminhar nas nossas experiências passadas. Porque muitas vezes nós lá atrás tivemos experiências e achamos que o que aconteceu lá atrás serve para hoje. E isso traz para nós autoconfiança. Só que nós não podemos estar baseados em situações que tivemos experiências no passado, porque os tempos vão mudando, as situações vão mudando, e nós precisamos também mudar a nossa mente, renovar, temos que ser renovados pela transformação da vossa mente, da nossa mente. Então, nós não podemos ficar falando, mas eu já tenho experiência nisso, então isso eu já sei. Porque eu estou falando aqui no sentido de um caminho, mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa vida familiar, para a nossa vida ministerial, porque muitas vezes nós ficamos baseados na nossa autoconfiança, achamos que sabemos, que podemos ir para o caminho que a gente quer, que está tudo certo, e largamos o GPS, e largamos a direção do Espírito Santo de lado, e começamos a agir de acordo com a nossa mente, com aquilo que a gente acha que tem que ser feito, né? Então, nós não podemos agir assim, nós temos que buscar o novo de Deus para a nossa vida. Deus tem um novo para mim e para você todos os dias. A experiência que eu tive ontem já não serve para hoje. Não adianta eu ficar vivendo, porque lá no ano de 1997, nossa, eu fui tocada pelo Senhor, eu fui movida pelo Espírito Santo, e eu fiz isso e fiz aquilo. Tá bom, glória a Deus, para aquele tempo, que maravilhoso, que bom que foi. Mas e o agora? E o agora? Eu tenho deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar no meu coração hoje? Eu tenho sido guiada, eu tenho sido um instrumento nas mãos do Espírito Santo hoje? Porque o que passou, já passou. Eu preciso do maná novo todos os dias na minha vida. Amém? Eu preciso ser conduzida pelo Espírito Santo. Seguir a liderança do Espírito Santo é dizer não para outras vozes. É dizer não, muitas vezes, para a minha própria voz, para a voz dos meus pensamentos. Seguir o Espírito Santo é dizer não, porque quantas vezes ouvimos tantas vozes que nos tiram da presença, nos tiram do caminho, da vereda correta. Abra lá para mim em Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Lucas 6.
É uma passagem conhecida, não vou me deter muito nela, só vou falar algo aqui importante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não se pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se um rio contra ela, ela desaba, e aconteceu que foi grande, ela desabou, e aconteceu que foi grande a ruína, a sua ruína, a ruína daquela casa. Queridos, ou nós obedecemos ao Espírito Santo ou não obedecemos. Ou nós somos guiados por eles ou não somos guiados pelo Espírito. E muitas vezes a palavra está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, se não me obedecem? Se não está fazendo o que eu estou mandando? E muitas vezes nós estamos agindo assim, como tolos, construindo a nossa casa de qualquer forma, sobre areia. Porque veja bem, as duas casas foram construídas, e o problema veio para as duas casas. A tempestade veio para as duas. Para a que estava firme e para a que estava fraca, sem base, sem profundidade. Quando nós estamos na presença de Deus, ouvimos a direção do Espírito, mas não obedecemos, não serve para nada, é o GPS desligado. É a casa sobre a areia. Quando vier a primeira luta, o primeiro vento, a primeira dificuldade, sua casa vai ser abalada. Sua vida vai ser abalada, vai desmoronar. Por quê? Porque não está obedecendo. O processo é simples, é obediência. É obedecer, é tão fácil. Obedecer. Isso já vai trazer firmeza para a nossa vida espiritual. Ser guiados pelo Espírito Santo, queridos, é decisão. Sabe, que nem o perdão, que o perdão é uma decisão, eu decido perdoar, eu decido ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiados pelo Espírito Santo. Senão nós não vamos para lugar nenhum. Senão nós vamos ficar perdidos. Vamos ficar patinando. Nada vai dar certo. Nada vai para frente. Nossa vida vai ficar parada. E nós podemos fazer até planos na nossa vida. Podemos fazer planos. Só que a direção vem do Senhor. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E muitas vezes nós planejamos a nossa vida, planejamos a nossa agenda e seguimos a nossa agenda. Enquanto o GPS está dizendo, vai para a direita, você fala: não, eu vou para a esquerda. Tem um atalho aqui, eu acho que por aqui vai ser melhor. Eu acho que por aqui vai ser mais certo, porque eu já fiz isso e deu certo. Eu já fiz assim e foi top. E com isso desobedecemos, fazemos errado. Nós temos que olhar para as pessoas que foram exemplos e referenciais para nós. Um dos exemplos, Davi. O rei Davi, ele era um homem de guerra, experiente em batalha. Pensa num homem experiente na guerra. Só que Davi nunca ia para uma guerra sem antes consultar a Deus. Nunca. Ele sempre consultava a Deus: Senhor, eu devo ir?
Senhor, o Senhor vai dar os inimigos nas minhas mãos? E aí o Senhor falava, pode ir, vou te dar. Ou ele falava, não vai, né? Fique aí. E ele obedecia. Davi foi um homem submisso a Deus. E o maior referencial para a nossa vida é o próprio Jesus. Jesus era o próprio Deus, perfeito, né? Um homem santo, íntegro, viveu de forma exemplar, né? Ele era tudo, ele era o próprio Deus, mas em nenhum momento Jesus se deixou enganar pela voz, pela sua voz, pela voz dos outros que estavam à sua volta, pela voz dos seus pensamentos, porque ele poderia falar assim, mas eu sou o poderoso, eu sou o cara, né? Mas Jesus em nenhum momento fez isso. Ele sempre buscou a direção do Pai. Jesus não fazia nada, absolutamente nada, sem antes pedir a direção do Pai. Coisas corriqueiras, queridos. Às vezes a gente acha que para pedir a direção de Deus em decisões grandes, né? Preciso mudar de emprego, preciso comprar um carro, preciso comprar uma casa, preciso isso. Aí ora a Deus e pede a direção. Mas não é só nisso, é em situações corriqueiras. E às vezes nem nas grandes a gente busca a direção de Deus. Temos que tomar esse cuidado, né? Jesus não fazia nada sem buscar a direção do Pai. E em tudo ele se submetia ao Pai. E Jesus sabia que ele passaria por momentos difíceis. Jesus sabia, né? Ele abriu mão da glória dele. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão, ele veio a esse mundo, né, como homem. E enquanto todos achavam que ele viria como um rei, como um grande rei majestoso, ele veio de baixo, né? Ele veio numa manjedoura, de forma simples. Ele não se colocou num lugar de destaque. Eu vou chegar em cavalos brancos, como rei, com coroas, né? E todo poderoso, não. Ele veio de manjedoura, né? Jesus ouvia a voz do Pai. E quantas vezes nós, que não somos nada, queremos chegar sempre por cima? Quantas vezes queremos estar sempre no topo, sempre sendo reconhecidos? Parece que o homem tem a necessidade de ser, né, reconhecido, de ter reconhecimento. Queremos o topo. Vocês já viram aquelas pessoas que começam a fazer sucesso, aí ela começa, às vezes até mesmo no mundo gospel, ela quer fazer o solo, quer ser solo. Às vezes ela canta com alguém, mas agora ela quer ser solo. Então ela larga o ministério, ela larga a igreja e ela vai fazer a função solo. E aí ela sai da direção do Espírito Santo e começa a seguir o seu próprio GPS, o seu próprio caminho. E aí essa pessoa fica perdida. Ela acha que está lindo, maravilhoso, que está top, mas a vida dela está assim, declinando. É a casa construída sem base, sobre areia. Aquela casa começa a ruir e ela nem se dá conta que a casa está caindo, nem se dá conta que a casa está desmoronando e se expõe a um papel ridículo muitas vezes, né? Porque quer ser top, quer ser grande. E Jesus não era assim. Jesus, ele veio humilde, né? Jesus veio na manjedoura e ele fazia somente aquilo que ele via o Pai fazer. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. E com certeza, Jesus não queria ir para a cruz. Quem aqui quer ir para... Você sabe que você vai para uma cruz e você vai todo feliz da vida. Ai, que legal, vou para a cruz. Que horas vai ser? Quando será? Você acha que era assim? Você pensa um momento de angústia, de dor e de sofrimento que Jesus teve ao ponto de suar gotas de sangue. Eu creio que ele não queria ir para a cruz. Mas a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz. E ele obedeceu. E ele foi para a cruz, por mim e por você, né? Então, queridos, às vezes a nossa vida, a gente vive uma vida cristã fantasiosa. E nós temos que nos avaliar. Quando eu falo para você, eu falo para mim também, tá?
mas às vezes vive uma vida cristã fantasiosa, de contos de fada. E a gente fala, ai, Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito. Ai, Senhor, eu quero que o Senhor me use poderosamente. E aí, o Senhor está ouvindo a sua oração. E aí ele falou, opa, achei uma pessoa que está disposta. E aí o Senhor começa a falar para você, então, filho, vai, faz isso. Ah, mas isso? Ah, não queria fazer isso não. Ah, não gosto. Ah, não. Aí o Senhor fala assim, você quer ser cheia do Espírito Santo? Então, vai lá e perdoa aquela pessoa com quem você está brigada, com quem você está magoada. Aí, perdoar, não. Eu não perdoo não, porque o que ela fez não tem perdão. Né? Mas aí a nossa oração é, Senhor, me usa, me enche, a gente canta e pede, aí o Senhor está mandando. Então vai lá, filho, vai lá, vai ser meu instrumento, vai falar de Jesus para tal pessoa. Aí você fala, mas agora não dá, estou ocupado, estou cheio de coisas para fazer, tenho tantas coisas, não tenho tempo. Ah, filhos, então vai hoje me adorar. Ah, hoje não, hoje o tempo está bom, hoje eu vou sair, vou passear. Então, que não condiz com a nossa oração. Porque a vida, para ser guiada pelo Espírito Santo, ela exige renúncia. Exige renúncia. Temos que renunciar à nossa vontade. Temos que renunciar o nosso desejo, porque nós não somos nada. Nós temos que obedecer, fazer a vontade do Pai. E às vezes fazer a vontade do Pai nem sempre é agradável para nós. Nem sempre vai ser agradável. Às vezes nós não estamos bem. Hoje meu esposo está aqui. Ele não estaria aqui hoje. Ele não tinha nenhuma condição de estar aqui hoje. Eu vi como ele passou todos esses dias. E eu mesmo falei para ele, você tinha que estar em casa hoje. Mas, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nada te segura. Nem a enfermidade te segura. Porque você fala, eu preciso ir, eu preciso obedecer, é lá o meu lugar, é lá que eu tenho que estar. Renúncia. Renúncia. Então, queridos, temos que ouvir essa voz, ouvir a voz do Espírito, fazer a vontade do Espírito, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe, vai tirar você e eu daquele mesmismo, daquele mundinho que a gente só olha para nós, que a gente só faz aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável. Fazer a vontade do Espírito Santo exige arregaçar manga, trabalho, sabe, trabalho, vontade. Nós temos que ter vontade. Não podemos viver a nossa vida religiosa, uma vida religiosa. Não podemos viver a vida cristã de forma religiosa, fazendo aquilo que não exige nada de nós, fazendo o trivial. Sabe quando a gente faz o trivial? Eu vou no culto, eu vou na célula e já está bom. É o além. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me dispor, eu tenho que me despojar, eu tenho que me render e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer? Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? E para isso você tem que dar passos além daquilo que você pode fazer. Vai além, que o Espírito vai com você. Eu lembro, eu me lembrei disso agora. Há 13 anos atrás, quando nós abrimos essa igreja, nós não tínhamos essa banda maravilhosa que você vê aqui. Não tinha. Nós tínhamos um violão que o meu filho tocava, o Levi.
E eu era a única voz que tinha, coitado dos irmãos, era a única que cantava. Então, meu filho tocava e eu cantava. Aí, à medida que chegava um ou outro na igreja, a gente já logo pergunta, você toca algum instrumento? Ah, não toco nada. E eu, então, mas era bom, né? Podia aprender e tal. Até que um dia, eu comecei a ficar incomodada. O Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, vai você aprender um instrumento. E eu falava assim, eu aprender, já passou meu tempo, já passou a época. Eu falava, quando eu era criança, eu até tentei aprender piano. Eu tentei aprender com a minha prima tocava piano, tentou me dar aula, imagina, as aulas viravam brincadeira. Aí, passados alguns anos, me tornei adolescente, eu tinha uma discipuladora na época, e ela era tecladista na igreja. E ela também foi me dar aula de teclado. Aí a aula virava discipulado, não rendia, não fluía. Aí eu falava, realmente não dá não. Então, descartei. E aí, quando abrimos a igreja, eu fui, sendo conduzida a ir aprender. Aí eu procurei uma professora, a Vânia, irmã do Valtinho, e eu falei, a pergunta que eu fiz para ela, você acha que eu ainda consigo aprender a tocar teclado? Porque a vida inteira a gente ouve assim, é melhor enquanto é criança, não é? A gente não ouve, quando é criança é mais fácil. E eu tinha isso na minha cabeça, já passou meu tempo. E eu falei para ela, você acha que eu vou conseguir? Ela, eu tenho certeza que vai. E aí nós começamos a aula, e hoje, para a glória do Senhor, eu não sou tecladista, não sou uma música exímia, mas ajudo, contribuo dentro das minhas condições. Mas o Senhor me tirou da minha zona de conforto, porque era mais fácil chegar alguém que já sabia tocar, Ou então eu incentivar alguém a tocar. E isso não aconteceu, então eu tive que ir. Você também, né, pastora? Está aprendendo? Aí, isso aí. Vai chegar, em nome de Jesus. Então, queridos, há tempo. O que você tem? Tem algum sonho, algum chamado que um dia você recebeu do Espírito Santo e você perdeu a direção, você seguiu o seu GPS e deixou o GPS do Senhor de lado? Dá tempo de resgatar. Qual o seu sonho? Resgata. Qual o teu chamado? Eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Porque o Espírito Santo foi dado a todos nós. E o Espírito Santo, ele nos leva a viver uma vida vitoriosa, a uma vida de avante, sempre avante. Ele não nos deixa ficar rodando em círculo, patinando. Uma hora estou bem, outra hora não estou bem. Hora vai, hora não vai. Hora eu quero, hora eu não quero. Isso é uma casa sobre areia. Isso é uma casa sem base, sem fundamento. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Agora, quando o Espírito Santo nos guia, ele nos dá a direção, aí você fala, eu vou, porque não é na minha força. Não é na minha força. É na força do Espírito Santo. A palavra diz, não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Então, não deixe aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não deixe de lado. Ore ao Senhor, busque a direção. Fala, Senhor, eu quero de verdade ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero de verdade ser um canal de bênção nas tuas mãos. Eu não quero viver uma vida de historinha, uma vida de contos de fada, uma vida de cristã religiosa. Não, mas uma vida de cristã autêntica, que faça diferença. Aonde eu estiver, as coisas vão acontecer. Aonde eu estiver, eu vou marcar a vida de alguém. Alguém vai ser impactado com o meu abraço, alguém vai ser impactado com uma palavra que eu der. Algo vai acontecer na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes a gente acha que é só daqui do púlpito, e não é.
Aqui do púlpito é tão pouquinho tempo, que já está acabando, já estou acabando, mas não é de púlpito, é no tete a tete, é no nosso dia a dia, é dentro da nossa casa. Temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, com o nosso marido, com nossa esposa, com os nossos filhos. Eles têm que ver em nós a presença do Espírito Santo. Eles têm que ver em nós uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque eles vão desejar isso. Jesus só fazia o que o Pai fazia. Jesus obedecia o Pai. Seu filho vai te obedecer o dia que ele olhar para você e ver em você um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque isso vai trazer firmeza para o coração deles. Pode passar a tempestade que for na vida deles, eles vão permanecer firmes. Nós já passamos por lutas terríveis na nossa vida, durante todo o ministério. Nós estamos aqui há 13 anos, mas nós já estamos no ministério há mais de 40. E nós passamos por muitas lutas, numa fase dos nossos filhos adolescentes. Uma fase onde eles poderiam ter se perdido. Mas eles viam em nós pessoas firmes. Eles viram em nós uma casa firmada na rocha. E não, sob areia. E isso fez com que eles também se firmassem. E hoje são 2 famílias a serviço do reino de Deus. Então, queridos, busque o Espírito. Viva na direção do Espírito. Não fique dando ouvido a vozes lá de fora. Não fica dando ouvidos às outras vozes. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida de alegria. Nós temos que ser alegres. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, festeiro, feliz. Não tem que ficar cabisbaixo, choramingando pelos cantos. Não, uma vida vitoriosa. Ah, mas você não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Com luta, sem luta. Seja alegre, seja feliz, seja movido pelo Espírito. Viva uma vida de amor. Ame as pessoas. Nem todas as pessoas são fáceis de ser amadas. Mas nós temos que amar, porque é o Espírito Santo em nós que ama. Viva uma vida de paz com as pessoas. Parece que tem pessoas que gostam de guerra. Gosta de brigar, gosta de encrenca, gosta de confusão. Nunca vi tantas pessoas, principalmente agora com o celular, são tantas ofensas que a pessoa não está olhando na cara. Então, no papel aceita tudo, né? Então, tudo escreve, manda indireta para um, indireta para outro. Para com isso. Isso não nos leva a nada. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo e fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Elas têm que ser atraídas a Cristo através de nós. E muitas vezes nós vamos fazer isso sem falar uma só palavra. Às vezes a gente acha que tem que falar muito. Não, muitas vezes nós vamos conquistar. Você que tem seu marido que não é cristão, você vai conquistar o seu marido sem palavras. Ou você que tem a sua esposa que não é cristã, você vai conquistar a sua esposa sem palavras, seus filhos, apenas vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, chamar o Ministério do Louvor. Fuja dos holofotes, querido. Jesus é o nosso referencial nisso também. Jesus, ele vivia para o Pai. Em tudo, ele glorificava ao Pai. E nós corremos muito risco de, muitas vezes, buscar glória pessoal, buscar reconhecimento. Jesus não buscava reconhecimento. Quando ele via que estava correndo risco dos homens bajularem ele, dos homens colocarem ele como rei, de forma errada, ele se afastava.
Ele ia para o monte orar. Ele não buscava holofote em nenhum momento. Ele podia ter feito o maior milagre. Ele podia ter multiplicado pães e peixes e ter alimentado mais de 15 mil pessoas. Mas quando ele percebia que a multidão queria ele, buscava ele, ele não aceitava, ele saía. E os discípulos falavam: mas a multidão te quer, a multidão te segue. Ele falava assim: não vou para lá, agora eu vou para cá, vou buscar o Pai. Então ele se isolava, ele ia para o monte orar e dar a glória para o Pai. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. A glória é do Senhor. Por mais sucesso que você tenha na sua vida, seja profissional, seja familiar, seja ministerial, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Hoje meu esposo falou de nós aqui, do nosso lar. É só pelo Senhor. Não é nem por mim, nem por Ele, nem por causa dele, que nós temos um lar hoje abençoado, filhos abençoados, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque a graça do Senhor está sobre nós, e o Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou, o Senhor guardou os nossos filhos, e por isso nós estamos aqui hoje, com o ministério, né? Porque também ouvimos a voz do Senhor, porque nós estávamos confortáveis. Quando nós deixamos o outro ministério, nós estávamos tão confortáveis, a nossa vida estava tão boa, financeiramente, eu trabalhava, ele trabalhava, meu filho trabalhava, né? E tudo que a gente queria era continuar do jeito que a gente estava, sem compromisso com igreja nenhuma, ia no culto quando a gente queria, não tinha cobrança, até que o Espírito Santo começou a chamar. Lembra do seu chamado? Não foi para isso que eu chamei vocês. Está na hora de trabalhar. Vai começar tudo de novo, Senhor. Tudo de novo, tudo de novo. E nós começamos tudo de novo. Só nós e mais uma família. E hoje nós estamos aqui com todos vocês, para a glória do Senhor. Amém? Vamos adorar.